Justiça, Segurança e Cidadania. Com Vilmara Fernandes. E por falar em fraude, né, teve uma grande operação que ocorreu nos últimos dias envolvendo o setor de café aqui no Espírito Santo. Vilmara Fernandes está no estúdio, transmissão conosco aqui através do vídeo também, a Gazeta ES, YouTube nosso. Vamos falar um pouquinho dessas investigações, Vilmara? Bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos nossos ouvintes. Então, eles devem lembrar que no finalzinho aí do mês de novembro, né, nós fomos surpreendidos aí por essa operação envolvendo aí a investigação sobre supostas fraudes aí na comercialização do café. Isso. Né, aqui no Espírito Santo. E as investigações já estão continuando, houve cumprimento de mandados de busca e apreensão, 37, lembrando que a operação foi no Espírito Santo, Minas Gerais e Sergipe, 14 pessoas foram presas, né, dos 16, duas ainda estão foragidas, né, e com o andar das investigações, assim, alguns dados vão sendo revelados, e um deles é que esse grupo investigado, lembrando que a investigação contempla, como eu disse, 16 pessoas, né, das quais foram, mas tem outras também que não foram detidas, mas que possivelmente vão ser investigadas também, além de um conjunto de empresas, né? Empresas no setor atacadista e outras empresas que eles chamam de noteiras, né? São as responsáveis aí pela emissão dessas notas, algumas simuladas, algumas inidôneas, né? Que tudo isso está sendo investigado. Esse grupo agora, a gente descobriu que, né, envolvido aí nessas supostas práticas criminosas, na fraude do café, eles acumulam uma dívida com o Espírito Santo que em valores atualizados pode chegar a 2,7 bilhões de reais, Fernanda. Misericórdia. Nós estamos falando aí de valores que se referem a ICMS não pago, multas, juros, né? E os autos de infração, né? E irregularidades que começaram a ser constatados desde o ano de 2020. O fato é, nós estamos falando de uma dívida que esse grupo vem acumulando com o Espírito Santo. Parte deste montante é alvo dessa investigação agora, né, que teve essa fase ostensiva aí da Operação Recepa, né, que teve a participação aí do Ministério Público, da Secretaria da Fazenda, da Delegacia da Receita aqui em Vitória, da Receita Federal aqui em Vitória, né, e outras forças de segurança participaram aí na realização dessa operação aí, e também dos Ministérios Públicos de outros estados, que foi o caso de Sergipe e de Minas Gerais. Então, assim, parte desse valor vem sendo investigado agora nessa fase mais ostensiva. Com a entrada do Ministério Público, você tem aí uma outra fase, digamos assim, da operação, né? Que aí você vai investigar criminalmente, indicar quem são as pessoas, né? Criminalizar essas pessoas, né? Vai um processo na justiça. Então, essas apurações iniciais, elas apontam que um dos pilares, digamos assim, desse grupo, né? Que é apontado aí como criminoso, são as empresas noteiras. Como eu disse, tem um grupo, a investigação mostrou que tem os atacadistas, tem as noteiras e tem um grupo aí responsável, digamos assim, pela parte de contábil, assim, né, que faz a contabilidade, a documentação. O pilar das noteiras... Cria-se uma empresa só para emitir notas, é isso? Sim, e um processo bem dinâmico, tá, Fernanda? Que elas abrem e fecham, algumas fecham até no mesmo dia, entendeu? Já a Secretaria da Fazenda vem acompanhando isso já há um tempo, né? Fala que essas empresas, elas são voltadas principalmente à emissão de documentos fiscais simulados para poder facilitar toda essa suposta transação fraudulenta aí, né? E essas empresas chamadas de noteiras, segundo a investigação, elas são responsáveis pela parte operacional, né? Elas é que mantêm o esquema funcionando. Nem sempre essas empresas, Fernanda, elas às vezes são apenas fictícias, ou são de fachada, mas é só de fachada, não é como a atacadista que já tem uma estrutura, contratando funcionários. A maior parte das noteiras, assim, elas são, às vezes até duram com duração até curta, né? Tanto que entre os anos de 2021 e 2022, e a gente chegou até a noticiar aqui também na CBN, a Secretaria da Fazenda constatou aí um aumento expressivo da criação desse tipo de empresa, exatamente nesse ramo de café. E eles fizeram, inclusive, internamente, a Secretaria da Fazenda, a primeira, digamos assim, a primeira e a segunda fase dessa operação, a Recepa. A operação Recepa 1 e
a Recepa 1 e 2, elas foram desenvolvidas pela Secretaria da Fazenda, né? Mas no âmbito administrativo ali. E aí, o resultado dessas duas operações foi a cassação de mais de 90 inscrições estaduais dessas empresas. E eles constataram 13 bilhões em notas fiscais inidôneas. Só para você ter uma ideia da velocidade de abertura e de transações dessas empresas. E aí, com a continuidade dessas fraudes investigadas, se chegou a essa nova fase da operação que eu citei aí, que é a parte agora, né, mais ostensiva. E aí, com a prisão dessas pessoas, né, e esse esquema todo. Fernanda, como você estava perguntando assim, elas são rápidas? São extremamente rápidas, entendeu? Eles chamam até de um esquema dinâmico, né? Quando uma é caçada, eles abrem outra rapidamente para substituir a função daquela ali, né? Então elas vão sendo trocadas. Tem descobertas aí de empresas que só duram 3 dias, outras são abertas e encerradas no mesmo dia, né? Logo que elas são bloqueadas, né, ou intimadas a apresentar documentos, elas são abandonadas e o grupo passa para a criação de outro, porque sabe que aquela já deu problema, então eu vou caminhar para outra, entendeu? E lembrando aí que elas fazem parte aí dessa estrutura toda para poder oferecer as notas fiscais nas compras aí do café entre o produtor e o atacadista, entre essas empresas aí como intermediária oferecendo as notas fiscais, e são essas notas fiscais, né, toda essa transação que está sendo investigada agora. E tem casos de pessoas que já foram presas em operações anteriores. Sim, e voltaram a cometer o mesmo esquema, né? A gente tem observado isso, né, Fernanda, ao longo dos últimos anos, não só na comercialização do café, mas também em operações do vinho, né? A gente tem observado isso assim, todas elas também ligadas à sonegação fiscal, né? De pessoas que estavam presas anteriormente, que foram detidas anteriormente, e aí continuaram, como a conclusão do processo às vezes ainda não foi concluída, ela agora acaba sendo detida numa outra operação, que foi o que aconteceu nessa aqui, que já aconteceu em outras circunstâncias. Lembrando que ainda 2 dos empresários envolvidos nessa também continuam foragidos também. Uhum. É isso, e a gente é um grande produtor, né? Um dos maiores produtos nossos, né? De comercialização e de exportação. Aliás, foi isso também uma das coisas que chamou a atenção, né, Fernanda, da operação, né? Por que o Espírito Santo, estando aí na lista dos maiores produtores, ele vai comprar café lá no Sergipe? Vai buscar café do Sergipe, do Conilon. Isso chamou atenção, né? Ah, essa eu não sabia. Né? Porque tem envolvimento de uma empresa lá, atacadista lá no Sergipe. É uma das coisas que levou a operação a ficar atenta, né? O que está acontecendo? A Marinês está dizendo, cidadão comum leva tempo para abrir uma empresa. Já esses aí conseguem tanta agilidade. Exatamente. Esse é um dos grandes problemas, né, Fernanda? Como que de certa forma, né? A burocracia atrapalha o cidadão comum e aquele que está bem articulado, aquele que está bem assessorado, consegue facilitar tudo, né? Talvez até porque sabe já o caminho, né? Sim. De como organizar, né? De montar aquelas empresas. E às vezes está montando uma empresa, ela estava explicando, ela está montando a empresa dela, mas ela está montando tudo certinho, tudo organizado, com toda a documentação, né? Como é o hábito das pessoas. Seguindo todos os prazos. Os prazos, exatamente. Mas às vezes eles montam uma empresa, né? Às vezes até com várias pendências ou irregularidades para emitir aquela nota fiscal que vai ser inidônea. E depois eu resolvo, né? E aí quando a secretaria que tem sido, eles têm uns esquemas assim, são bastante ágeis, né? Nessas inscrições, e quando eles detectam que essa empresa está com irregularidade, que ela não pode operar, eles já abandonam e partem para outro. Então, assim, o tempo de duração dela é o suficiente para ele fazer aquelas irregularidades ou, de repente, simular uma nota, entendeu? Esse processo deles também é muito rápido. Não é a situação dela. Ela está fazendo uma empresa, né? A nossa ouvinte aí está fazendo uma empresa provavelmente de forma toda regular, né? Que o caso aqui, eles não estão muito preocupados com isso não, né, Fernanda? É só ir ter o nome da empresa e poder emitir a nota fiscal, né? Pelo menos é o que está sendo investigado. Obrigada, Vilmara, por dividir conosco a sua apuração. Até quarta-feira. Até quarta.